Olá, meu nome é Fernando e eu vou explicar um pouco para vocês sobre o nosso artigo sobre análise do reconhecimento contábil do incentivo fiscal oriundo da adesão ao programa Rota 2030. Antes da gente começar, eu queria explicar um pouco de onde surgiu essa nossa ideia. À medida que o programa foi sendo elaborado, a gente viu que várias empresas do setor elas discutiam muito o mérito de como mensurar e como reconhecer esse incentivo. E aí as divergências foram tão grandes que aí a gente chamou a atenção e a gente acabou querendo escrever um artigo sobre será que essa divergência na decisão ou no julgamento ela iria afetar a comparabilidade das empresas? Então, essa foi a origem do nosso trabalho. Falando um pouco do programa em si, o Rota 2030 nasceu através da Lei 13.755 e ele vem em resposta à crescente necessidade do setor por investimentos em pesquisa e desenvolvimento na forma de auxiliar o produto nacional na competitividade com produtos importados. Segundo cálculos do governo, a cada 5 bilhões investidos em pesquisa e desenvolvimento, 1,5 bilhão será retornado na forma de incentivo. Tá? Como diretrizes do programa, nós temos eficiência energética, desempenho estrutural, valorização do biocombustível e da matriz energética brasileira, a busca por novas fontes de propulsão e tecnologias assistivas. Tá? Para que o programa em si ele seja viável, o governo está liberando duas formas de incentivo. O primeiro grupo de incentivos é dedução de RPJ com base em dispêndios de pesquisa e desenvolvimento. O segundo grupo, ele cria o regime de autopeças não produzidas, que na verdade são para aquelas peças que elas não podem ser produzidas no Brasil, acabam sendo importadas diretamente de outros países, da matriz. Ele é um programa, um passo importante para o setor automotivo, só que, segundo até as próprias empresas, ele traz alguns problemas e alguns riscos, algumas dificuldades. E quais são elas? Basicamente, a exigibilidade para a classificação das atividades de pesquisa e desenvolvimento, a análise da projeção de faturamento frente aos incentivos gerados, uma vez que você precisa investir um percentual do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento, e a quantidade de reportes periódicos e compliance que precisa ser reportado ao governo. Existe uma grande quantidade, uma grande preocupação com essa quantidade de reportes, uma vez que se você não faz eles, você pode até mesmo perder a sua habilitação ao programa ou sofrer uma série de sanções. Tá? Dessa forma, qual é a questão da pesquisa? A contabilidade ela acaba tendo que registrar ela precisa registrar, valorizar, precisa divulgar e avaliar esses montantes gerados de crédito. Uma vez que existe essa decisão e esses diferentes julgamentos, pode existir um problema na comparabilidade. Então, a questão da pesquisa o tratamento contábil do reconhecimento do crédito tributário obtidos com o programa Rota 2030, ele vem sendo adotado uniformemente pelas empresas do setor? Será que existe uma diferença na forma do tratamento contábil entre elas? É isso que a gente estudou e foi atrás. Tá? A importância do trabalho ele vem justamente pela importância do próprio setor automotivo e pelo caráter de longo prazo do programa. Bem, falando um pouquinho do nosso referencial teórico, tá? Onde a gente foi buscar as informações que a gente precisa para fazer a nossa análise. A primeira delas foi a própria lei, a Lei 13.755, onde a gente identificou quais são as características, quais são os incentivos, as características e a forma de cálculo de cada um dos grupos de incentivos, tá? Para a gente poder entender exatamente quais são as dificuldades que as empresas teriam que analisar, tá? Como a forma desse cálculo influenciaria na tomada de decisão. A segunda fonte de referencial teórico foi a própria normativa contábil. Uma vez que você tem dois grupos de incentivos e cada um tem uma origem diferente, quais são as diferentes formas de contabilização? E lá a gente encontrou. No primeiro grupo de IRPJ, a gente tem duas possibilidades de contabilização. A primeira delas é pelo CPC 32, contabilizando esses dispêndios, esse valor do seu incentivo como dedução do IRPJ e CSLL, a exemplo da Lei do Bem. E o segundo é como uma subvenção governamental.
Então, uma vez que você tem a obrigação de investimento para que você tenha um incentivo, configura-se nessa segunda interpretação uma subvenção governamental. Isso para o primeiro grupo, IRPJ e CSLL. Para o segundo grupo, que é sobre a isenção de imposto de importação para regime de peças não produzidas, nós também encontramos duas formas de interpretações de contabilização. A primeira delas é com base no CPC 16. Uma vez que você não tem imposto de importação, você reduz o custo de aquisição do seu estoque. Por contrapartida, como você tem que investir 2% sobre o valor aduaneiro, sobre o valor de incentivo, 2% do valor aduaneiro em projetos de pesquisa e desenvolvimento, você configura uma provisão para o pagamento desse investimento. Então, essa é a primeira interpretação. A segunda também é como subvenção governamental. As empresas habilitadas precisam investir em 2% do valor aduaneiro. Logo, configura-se uma obrigação para receber um incentivo, que seria, talvez, nessa segunda interpretação, uma subvenção governamental. Por fim, a gente foi analisar um pouquinho como que é o processo de decisão ou julgamento de uma empresa para um tratamento contábil de um incentivo ou de decisões em si. Então, a gente foi entender como que esse ambiente ele pode ajudar a empresa a tomar decisões. Então, primeiro a gente foi atrás do qual é a diferença de uma decisão e julgamento, como é que o conceito da relevância ela influencia nessa tomada de decisão, e ficou muito claro que quanto mais material e quanto maior a empresa, maior essa decisão, mais difícil essa decisão e maior o efeito dessa decisão, desse julgamento. Tá? Falando um pouquinho da nossa metodologia. Essa é uma pesquisa descritiva, tá? Onde foi o emprego de um tratamento de uma análise de dados predominantemente qualitativa. A amostra total foram 7 empresas, sendo 3 de transporte de pessoas, 2 de transporte de carga e 2 de autopeças. Foi elaborado um questionário semi-estruturado, com 12 perguntas fechadas, e foi feito entrevistas com os principais executivos chaves envolvidos na gestão de temas contábeis e principalmente no Rota 2030. O resultado da nossa pesquisa. Então, com base em todos os dados coletados de todos os questionários, a gente pôde identificar aqui vários problemas em relação ao programa Rota 2030. Tá? A gente viu mapeamento de áreas exigíveis como um problema, exigibilidade de atividade de P&D, um outro problema, o compliance, análise de projeções de faturamento, entre outros problemas. Tá? Esses foram os principais respondidos pelas empresas que entrevistamos. Depois, a gente começou a analisar o tratamento contábil que cada uma dava de acordo com o incentivo que era habilitado. No caso da contabilização de incentivos de pesquisa e desenvolvimento, 57% das empresas contabilizam o incentivo como dedução de RPJ a pagar, a exemplo da Lei do Bem. Logo, 42% contabilizam como subvenção governamental, o que de cara a gente já pode ver que não há uma unanimidade. Tá? A mesma coisa acontece com o incentivo de imposto de importação. Nesse caso, o incentivo de imposto de importação ficou muito dividido. Parte das empresas, no caso 57%, contabilizavam como redução de estoque, 28% como basicamente RPJ, tá? E por fim, 14,2% diretamente no resultado como uma despesa normal. Então, no resultado da nossa pesquisa, até na forma de reconhecimento desses dispêndios, a gente foi olhando que não há essa unanimidade. Com base nesses dados, podemos formar a nossa conclusão. Então, basicamente, o resultado permite que as seguintes conclusões sejam feitas. O tratamento contábil adotado não é homogêneo entre as empresas habilitadas. O tamanho da entidade, o número de transações e a relevância são fatores determinantes para a escolha do tratamento contábil. Não existe unanimidade quanto ao entendimento e do prazo da utilização e reconhecimento do crédito, e o programa exige enorme grau de controle para a gestão de informações, sobretudo a respeito da classificação de dispêndios com pesquisa e desenvolvimento. Então, basicamente foi essa a nossa pesquisa, essa a nossa conclusão. Muito obrigado. Tchau, tchau.